a correção dela era pra gente, entendeu? E eu olhei assim e falei, cara, essa menina é lá da igreja. A gente sempre andou em unidade, porém a gente sempre colocou as prioridades juntas no papel, respeitando as nossas diferenças. Respeitando o fato de eu ser mulher e o fato dele ser homem. Então a gente sempre pesou muito isso. Aí ele, vou eu, eita, vai mesmo. Beleza, vamos nessa então, oi, falando com todo mundo, sendo uma pessoa sociável. O dinheiro, na verdade, ele é consequência. Consequência de energia canalizada, consequência do que você acredita que você é. A gente sempre investia na gente, em relação ao nosso conhecimento. Então a gente foi pro Vale do Silício, a gente foi investir no nosso curso, treinamento pra gente. Eu meti a marreta, eu fui o primeiro, eu peguei a marreta do cara, aí ele, quando é que a gente começa? Eu peguei a marreta e pá na parede, falei, começou. Fala galera, aqui é a Josanine, tô falando com vocês, a gente está começando esse podcast. Gente, esse podcast, ele veio pra mim, ele veio do coração de Deus. E eu tô muito feliz de estar aqui, eu tô muito feliz de começar essa série de podcasts. Eu vou trazer um conteúdo muito bacana, pessoas muito bacanas, né? Para estar aqui, para falar sobre vários assuntos que envolvam finanças. Então, a minha ideia aqui é ajudar muitas mulheres sobre o emocional e o financeiro. É ajudar casais sobre emocional e financeiro. E tá agregando com vocês, tá contribuindo com vocês. Eu acredito que quanto mais a gente ajuda as pessoas, mais a gente é cheio de conteúdo, mais a gente consegue transbordar. Então, na verdade, falam que o caminho é inverso, né? Fala assim, eu preciso ser cheia e aí eu ajudo. E eu falo que quanto mais eu me torno um rio, eu sou fluida, mais bênçãos vêm sobre a minha vida e assim eu consigo ir ajudando mais as pessoas. Então, o grande objetivo desse podcast é trazer realmente um ambiente rico em conteúdo, um ambiente poderoso. E aqui vocês estão na minha casa, vocês vão conhecer muito sobre mim. A gente vai bater um papo muito bacana, a gente vai estar junto. Eu tenho certeza que vai ser um caminho muito bacana pra gente estar percorrendo juntos. E eu tô aqui com meu marido, né, meu amor? Tô aqui com o Olá. Pedro, começando com a gente nesse podcast. Nada melhor do que trazer quem mora dentro da minha casa para falar um pouco sobre mim, um pouco sobre nós, um pouco sobre o que a gente acredita, né, meu amor? É isso aí. Bom, prazer estar aqui, essa mulher gata, maravilhosa, né, meu bem? Uma honra poder prestigiar esse momento desse podcast e falar daquilo que a gente vive, né, dentro da nossa casa e falar exatamente como a Juliana falou. Trazer não somente o que a gente vive, mas trazer conhecimento agregado, que vai com certeza ajudar várias famílias que estão por aí. Exatamente. E começando isso aqui, já vamos começar isso aqui. Meu amor, já que você tá aqui, me apresenta. Quem é a Juliana Zanini? Quem é a Josanine nesse game aqui? Tá vendo? É bom assim, não tem nada combinado, não tem nada planejado, aí ela me põe nessas enrascadas. Claro, tamo junto. Se erra, é confusão, se acerta, pode ser que não acertou tão bem, né, meu Sim, bem? você está sendo avaliado, fica tranquilo. Então vamos lá, a Juliana, ela é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa gata demais, ela é muito feliz, espontânea e uma profissional assim, ó, exemplar. Tudo que ela pega, coloca a mão, o negócio tem sucesso. É intensa, às vezes até demais, fica, meu amor, podcast, meu amor, você tá lembrando do podcast? Então a gente fica ali até você, cara, vamos nessa, vai dar certo. E sempre foi assim também, com planejamento financeiro, com planejamento da nossa vida como um todo. Então, a Juliana tem uma visão de vida muito bacana, muito top. Eu sou presenteado por Deus, eu sou honrado por Deus por ter uma pessoa tão feliz, tão pra cima do meu lado, que direto eu tô meio assim, sou mais pé no chão, aí ela vem, uhul, yes, aí chega em casa gritando, pulando, e ela faz isso em tudo. Né? Às vezes o projeto tá meio assim, não tá indo, ela chega, não, vamos dar um gás aqui, vamos fazer. Então eu acredito que você assistindo esse canal aqui, esse podcast, quando você tiver meio assim, cara, vem cá que você vai ver, vai dar um up em tudo. Tudo que você tá fazendo na sua vida. Obrigada, Acertei? meu amor. Então vem que aqui vai ter sempre uma pitada de loucura. A gente fala que os loucos hoje serão a grande inspiração amanhã, né? Então, por enquanto, eu tô caminhando. Para daqui a pouco um monte de gente falar, Ju, você era louca, hoje eu quero aprender com você. Então, aqui a gente não tem tempo ruim,
Aqui a gente vai estar para crescer juntos. E lembrando que esse é um espaço nosso, esse é um ambiente nosso. Então fica à vontade para assistir, fica à vontade para tirar dúvidas. Provavelmente a gente vai colocar um contato aí, provavelmente da Sofia, que é minha assistente financeira, que vai estar conversando com você, que vai trocar ideia com você e nós estaremos juntos aqui. Então, meu amor, obrigada. Quem sou eu? Quem que é a Jusanine? Eu sou, em primeiro lugar, eu sou filha de Deus, amada por Deus. Deus me prefere um pouquinho mais que outras pessoas. Eu costumo dizer isso, eu acredito nisso, viu, gente? Foi um tempo para eu acreditar. De vez em quando eu começo a titubear, daqui a pouco, eu acho que ele me escolheu mesmo. Então, Juliana é filha de Deus. Eu, de formação, na verdade, formação não, vamos falar aqui de quem eu sou primeiro, né? Então, sou filha de Deus, eu sou casada, nós somos casados há pouco mais de 10 anos. Então, sou jovem, sou muito jovem, viu, gente? Casei quase adolescente, para ter já 11 anos de casada. Sou mãe de uma bebezinha maravilhosa, minha filha que chama Linda. E a minha formação, eu sou economista, sou especialista em finanças pessoais. Eu tenho MBA em gestão de negócios, eu sou especialista em perfil comportamental, especialista em rapport. Ju, o que é isso? Eu vou dando umas pinceladas aqui na prática. Então, sou especialista em rapport, finanças pessoais e mentora de mulheres. Já dei muita mentoria para empresários, mentoria individual. E hoje eu dou mentoria para mulheres e mentoria para casais. Tudo relacionado a finanças. Gente, por quê? Eu vou te falar que eu não sei, porque desde que eu me entendo por gente, Deus colocou no meu coração fazer economia, gostar de números, mexer com número e amar ajudar as pessoas. E eu sou pastora também, sou apaixonada, gente, pelo que eu faço. Eu amo trabalhar com pessoas, eu amo ajudar pessoas, eu amo levar um pouco do que eu aprendo do Senhor para pessoas. E quando eu não aprendo, eu amo chegar e falar, vamos estar junto, vamos orar junto, vamos crescer junto, vamos buscar em Deus aquilo que a gente não sabe, né? Então, essa sou eu e vamos começar o nosso podcast? Vamos nessa. Show! Vamos lá. Amor, aproveitando você aqui, dá um review bem rápido de como que a gente se conheceu. Bem rápido, como que a gente se conheceu, como que a gente chegou até aqui. Olha só, eu tava na fila do McDonald's comendo porcaria, Juliana também. E aí, a gente tá lá e tal, não sei o quê, e a gente era bem mais novo, né? E aí eu tava lá brincando assim com os amigos, fazendo piada, não sei o quê. Bagunçando, gente, bagunçando, na fila daquele McDonald's. Aí, cara, do nada eu vejo uma baixinha invocada olhando assim com a cara. Não sei pra que essas gracinhas, eles falando alto só pra gente entender que a correção dela era pra gente, entendeu? E eu olhei assim e falei, cara, essa menina é lá da igreja. Né? A gente é da mesma igreja até hoje, né? Até porque a gente é casado, né? É, enfim. Então, cara, aí quando eu olhei aquela baixinha, eu falei, que baixinha invocada, velho, menina chata, né? E aí esse foi o primeiro contato, assim, nosso. Depois eu descobri que ela tinha um namorado, eu também namorava com outra pessoa. Enfim, passaram-se alguns anos, e aí tô eu saindo do culto, aí chega ela do nada, fala assim, nossa, você vai lá para a despedida do fulano, né, que era um amigo em comum nosso. Eu falei, tô indo. Ah, então eu te espero lá, tá bom? Aí vem me dar um abraço, um beijo, falei... Ah, para, rapaz, gente, corta isso aí, corta, porque o cabra tá inventando. Nada disso, gente. foi assim. Ah, Você inventando, sabe, Juliana. inventando. Ou seja, apaixonadíssima por mim, Coitado, entendeu? E é coitado. assim que começou tudo. E ali a gente começou a conversar. Ali ela, não, vamos pro parque correr. Eu te chamei pra tudo. Não, na verdade ela falava com a minha prima me chamava. E aí minha prima era mais próxima dela, aí ela começou a frequentar minha casa por causa da minha prima. Aí estava na época de jogo de futebol do Brasil, na Copa do Mundo, não lembro se foi 2000 e alguma coisa. Preparo para a Copa do Mundo, foi 2013 isso, lembrei. Era a Copa das Confederações, e aí não, ia lá para cá assistir jogo, e aquela coisa toda. Eu falei, cara, essa menina aí tá... E tô apaixonada por você, me fala. Apaixonada por você. Muito Como apaixonado. Que foi isso? Ah, muito. para, Pedro. Fala a verdade. Não, é sério. Esse podcast é da Ju, esse podcast é meu, tá? Só pra você entender. Então, mas fala a verdade, vai. eu tô mentindo? Sim.
Sim, não foi Juliana. muito bem assim. Chamei Para, você no velho. evento com Que todo mentira. mundo, falei, cara, Voz da consciência, me ajuda. tá Você todo sabe. mundo indo para um evento, para despedida. Vamos, você vai também? Foi intuitivo. Aí ele, uai, vou. Eu, eita, vai mesmo. Beleza, vamos nessa então. Oi, falando com todo mundo, sendo uma pessoa sociável, primeira vez. Depois, gente, era amiga da Bruna, da prima dele. Não tem nada a ver com ele. Ela começou a fazer a liga, entendeu? Mas não tem nada a ver comigo. Você pode parar. Tem não. Ela só ia pra minha casa, toda semana tava lá, fazendo alguma coisa. Para. Aí tava com a Bruna, aí tava depois assistindo o jogo, depois comendo pipoca, tava até mandando fazer coisa dentro da minha casa, né? Já tava prevendo as coisas que iam vir. Mas foi muito legal, né, meu amor? A gente se conheceu. E, cara, mas foi muito rápido, assim, né? Quando as coisas são de Deus, olha como é incrível, né? Tem gente que é muito mais rápido que a gente, mas enfim, eu achei rápido que a gente se conheceu, namorou, noivou, casou, tudo isso em 11 meses, né? A gente comemorou o nosso 1 ano de namoro, a gente estava na lua de mel já, viajando. Exatamente. E foi incrível. Então, cara, cada dia que passa, Deus tem abençoado mais a gente, né? E a gente está aqui. É isso. Gente, é isso mais ou menos ao contrário, porque ele começou a vir atrás de mim, ele se apaixonou, ele começou a cutucar, falar com a prima dele, falar, organiza lá nossos esquemas, essa parte aí, mas vamos, a gente corta. Então, mas vamos lá. Agora começando aqui, a gente vai trazer muitos temas aqui, né, meu amor? Eu vou falar sobre finanças, eu vou falar sobre emocional. Gente, o que eu acredito falando sobre finanças, eu quero que você anote isso. A frase é: dinheiro não tem nada a ver com dinheiro. Então, aqui a gente vai falar muito sobre isso. O dinheiro, na verdade, ele é consequência. Consequência de energia canalizada, consequência do que você acredita que você é, consequência da sua identidade, da sua capacidade, do seu merecimento, consequência das suas negociações. Então, dinheiro, ele é consequência, ele tem a ver com você, tá? Entende primeiro isso. Dinheiro não tem nada a ver com dinheiro. E aqui a gente vai falar bastante sobre isso, né? A gente vai trazer vários experts aqui, várias pessoas para estar nos ajudando. Mas começando, né, com o maior expert. Amor, vou pegar alguns temas, 3 temas, e a gente vai começar a discutir um pouco sobre isso. Tá ok. Primeiro, número 1. Amor enche barriga? Enche. Conta aí, como que foi pra Enche gente, barriga. como que é relacionado a finanças, como que a gente tratou isso, a gente só se apaixonou e vamos casar, e vamos chupar din-din, que coisa linda, esse romance todo. Cara, o amor enche barriga de vento, né? Só se for, porque... ou de muitas emoções, né? Aquelas borboletinhas e tal. Cara, quando a gente casou, apesar de ter sido muito rápido, o que a gente fez? Antes de tudo, a gente fez um planejamento financeiro. Né? A gente sentou e falou, olha, quanto que você gasta hoje? Quanto que eu gasto hoje? E quanto que nós vamos gastar juntos? Então, tiveram coisas que a gente conseguiu economizar, por exemplo, cada um tinha um carro, a gente vendeu e ficou com um só. Né? E a nossa rotina era muito parecida, então eu deixava ela no trabalho, depois a gente começou a trabalhar junto, então ficava muito ok essa questão. E tiveram outros custos, né, gastos que a gente também teve que acrescentar, né, como coisas de casa. Aí tinha internet da casa da mãe dela, tinha internet da minha mãe, não, mas agora a gente tem a nossa internet. Aí a gente tem que fazer nosso plano de celular, teve que fazer, sei lá, o que mais? Comprar nosso computador, enfim, aí teve que fazer toda a questão de casa, fazer nossas compras. Então tudo isso a gente listou numa planilha e a gente colocou isso. E falou, cara, esse é o valor mínimo que a gente tem para ter uma vida, né, decente, casados, não dá para fazer loucura. E a gente foi atrás desse desafio. E importante lembrar, você não me pediu em casamento até a gente ter a condição certa, pelo menos o básico ali, que a gente precisava para que a gente pudesse sobreviver bem. E sobreviver bem, né? Viver bem, a gente já pensa em abundância. E na hora que vai casar, meu amigo, parece que quando a gente quer, o que não tem é abundância. Exatamente. Mas o mínimo para que a gente pagasse as contas, para que a gente pudesse sair no nosso dia do casal, para que a gente pudesse ter o nosso carro. A gente casou muito novo, eu tinha 21 anos. Tinha acabado de fazer 22. Então, assim, a gente colocou, cara, pagar a nossa casa, ter uma vida bacana, e a gente conseguir juntar ali um dinheiro para a gente poder viajar, a gente pensar em novos investimentos. Então, assim, ainda que seja, na época, pouco,
mas era o mínimo viável para que a gente pudesse viver feliz, né? Não ficar naquele perrengue de vida. Então, até isso acontecer, você não me pediu em casamento. A gente não existe essa de noivar sem tempo para casar, não, né? Não entendi a pergunta. Não existe essa de noivar sem ter uma data de casamento. Ah, tá. Ficar noivo para vamos ver o que vai acontecer. Não, isso aí é a maior furada do mundo. Agora, uma coisa que a gente sempre teve, né, mesmo com pé no chão e tudo mais, mas a gente tinha os desafios. Sim. Olha, a gente quer casar esse ano, a gente colocou na cabeça que era 2014. A gente colocou data, colocou marcos assim pra gente correr atrás dessas datas e não deixar também, eu vou casar, quando? Quando tiver estrutura. E quando que é? E aí o dinheiro começa a mandar nas suas decisões, também não foi assim. Então foi algo muito de Deus planejado e trabalhado, né? A gente foi orando, colocando, trabalhando, investindo, falando assim, eu trabalhava num lugar, chamei outras pessoas para serem sócios, para a gente abrir um negócio, aí nisso um outro amigo viu, indicou a gente, ixi, aí, cara, do nada, tá bom, agora tem a grana, porque vocês se movimentaram, então foi muito assim. E o negócio que você falou aí é muito certo para a nossa vida. O dinheiro, ele nunca mandou nas nossas decisões. E alguma vez, amor, aconteceu isso? Não. Vão fazer 11 anos. Acho que a coisa que o dinheiro nunca mandou foi nas nossas decisões. Exatamente. E essa é uma chave, né? Amigo, tendo ou não tendo dinheiro, faça, seja ousado, se movimente. Porque o dinheiro, ele tá no movimento. Se você tá movimentando, coisas vão acontecer. Agora para esperar o dinheiro. Deixa o dinheiro ser seu senhor. Para você ver se ele vai te dar alguma coisa. Eu conheço casais de namorado que tem 15 anos de namoro e não casa. O que você está esperando? Não, é porque estou esperando, porque a gente não está na condição, aí tem alguém querendo passar num concurso, tem alguém querendo fazer uma empresa. Rapaz, bora, acelera esse negócio, se não botar um marco para fazer a sua vida acontecer, você vai ficar parado. E uma coisa que a gente sempre teve na cabeça é, a nossa vida, de fato, vai começar depois que a gente casar. O que significa isso? Óbvio que não que você seja um Zé Ninguém ou qualquer coisa do tipo antes de casar. Mas o casamento traz a união, né? Assim como a Bíblia fala que a gente deixa pai e mãe e se une à nossa esposa. É aquela questão de você nascer de novo, você está se unindo com uma nova pessoa e sendo uma só. Então significa que você vai se tornar uma pessoa diferente de qualquer maneira. Então, peraí, se eu vou ter que passar por esse processo, se eu passar num período mais rápido, mas obviamente com maturidade, igual a gente está falando aqui, estruturando, né, colocando a estrutura financeira, o sustento ali, mas passando logo, muito melhor, porque a gente consegue construir a nossa vida junto. Então tem muita gente, não, eu quero me divertir para depois eu casar. Cara, a gente casou e a gente se divertiu pra caramba e se diverte até hoje. É verdade. Né? Então não tem essa, é muito um planejamento, é o que você quer viver. Então coloca no papel e manda bala. É verdade. Mulherada, escuta isso. Quando você for olhar para um homem que você quer casar, pense em como ele enxerga o futuro. Pensa como que ele se planeja em relação ao futuro. Se você entrar num relacionamento que o cara chega e fala, deixa a vida me levar, vamos ver de qual que vai ser o esquema, não, vamos tentar para o futuro. Se ele não tiver um planejamento, corta na hora, porque vai chegar na hora que o trem apertar, ele vai fazer bosta nenhuma. E desculpa o termo, tá? Aqui a gente já tá no ambiente íntimo. Então ele não vai fazer nada. Quando você quiser pensar num relacionamento, se relacione com quem tem planejamento e visão positiva de futuro, viu? Pensa nisso. Exatamente. Então foi isso, né? A gente... Amor enche barriga ou não enche barriga? Se não tem um planejamento, se não tem... Agora também tem aquelas pessoas que só planejam. Também não vem com aquele cara que planeja. Quem sabe daqui 5, 10, 15, 20. Esse aí, minha amiga, sempre o sucesso, ele sempre tem a ver com uma dose de planejamento. Vamos colocar assim? 30% planejamento, 70% execução. Pensa nisso. 30% você planeja, 70% você executa. Planeja e executa. Porque também se vir o cara que você só vai chegar, só vai olhar para ele, e ele, não, porque temos que planejar. Quem sabe ano que vem, ou no outro, ou acabou. Esse planejamento nunca vai sair do papel. Então, pensa na sua vida, no seu futuro, na construção de vocês. Uma pitada de loucura e uma pitada de equilíbrio. E como é bom construir junto.
Tem muita gente que, não, eu tenho que ganhar dinheiro para casar, senão... Cara, como era massa a gente dar os passos, né? A gente, quando a gente ganhou uma conta na nossa empresa, fizemos um contrato e ali a gente teve a oportunidade de reformar a nossa casa. E aí a gente foi fazer a reforma. Cara, como foi massa, assim, essa sensação. Nossa, vamos escolher junto. Olha que vitória. A gente chegou em casa e tal, aí saímos quebrando parede de um dia pro outro. A Juliana nem acreditou. Ela acordou com os caras dando marretada na parede lá. Foi. Ela falando, você tá falando sério? Você vai reformar mesmo? Eu falei, não é nosso sonho? A gente não fez um projeto? Eu meti a marreta, eu fui o primeiro. Eu peguei a marreta do cara. Aí ele, quando é que a gente começa? Eu peguei a marreta e pá na parede. Falei, começou. Hoje tá valendo. É verdade. E isso foi muito legal, porque depois a gente fez isso em outro apartamento, fomos para um lugar maior, depois para outro. E a gente vai construindo uma história junto. Ou seja, o dinheiro não foi empecilho, pelo contrário, ele foi a solução para que a gente pudesse viver esse tipo de coisa. Gente, imagina, 2 meninos. Uma de 22, o Pedro já era um pouco mais velho, 26. Imagina, a gente no lugar de pensar em comprar um sofá ou de ganhar um sofá, TV a gente tinha. Mas quando a gente juntou um pouco, um olhou pro outro e falou assim, olha, você quer a casa desse jeito? O Pedro, ele tinha comprado um apartamento lá em Águas Claras. Aí ele, a gente quer a casa desse jeito? Aí eu falei, de jeito nenhum, porque eu chego na casa e já vou quebrando as coisas na minha cabeça, pensando em como fica lindo, né? Aí no lugar da gente pensar em comprar o sofá, a gente olhou e falou, vamos fazer o seguinte, vamos pegar isso aqui que a gente tem, vamos fazer o projeto da casa dos nossos sonhos? Aí a gente foi e contratou um arquiteto para fazer esse projeto. Aí daqui a pouco, nossa, vamos comprar o sofá? Apareceu uma oportunidade de comprar o piso exatamente do jeito que eu queria. O que a gente fez? Tava de Gente, promoção. a gente comprou um monte de piso, um monte de porcelanato na época. E a gente deixou assim, ó. Era um apartamento de 70 metros quadrados, cheio de piso, assim, porque a gente ainda não podia fazer a obra. Imagina que a gente ficou quase um ano sem ter sofá. E quase um ano... Mas tinha o piso. Mas tinha o piso. Tinha o piso lá, todo Lembra? empilhado lá na parede. Foi quase um ano sem ter... A gente tinha o fogão, porque a gente ganhou um cooktop. Só que a gente não tinha feito a reforma para furar a bancada para colocar o fogão. Você lembra? Então a gente não cozinhava em casa. A gente fazia na air fryer, não, air fryer, naquela panela de arroz elétrica que a gente fazia comida. Foi uma loucura. Só que assim, foi uma loucura visando a construção. A gente fez muito isso, né, Pedro? Foi. Então a gente sempre foi muito ousado. E a desculpa era, vamos comprar um sofá? Não, vamos esperar a reforma. Guarda esse dinheiro do sofá. É isso. Aí gastava com outra coisa, nem guardava. A gente gastava aí depois, com compras e com viagem, né? Exatamente. Aí depois a gente falou, cara, vamos colocar uma meta. Se a gente fechar esse contrato aqui, a gente vai fazer. Né? Porque o dinheiro em pouquinho a gente estava assim, aproveitando para outras coisas, como viagem e tal. Vamos fazer isso? Vamos. E aí a gente organizou. Cara, foi só organizar que aí fechou o contrato. Quando fechou o contrato, aí agora vamos. Agora pega o projeto, pega o arquiteto, pega o piso que já estava lá fazendo aniversário. Agora vamos fazer esse negócio acontecer. Organiza e planeja. Aí você vai e executa. Então você dá o pé. A gente que vive em fé, a gente não precisa de dar o passo, esperar o chão, né? A gente pode dar o passo em fé que o chão ele vem. Né? Então, planejamento, organização, visão de futuro. E uma coisa importante, né? Falando sobre investimento, a gente sempre investia, Ju, em viagem para vocês se distraírem. Não, gente, a gente sempre investia na gente, em relação ao nosso conhecimento. Então, a gente foi para o Vale do Silício, a gente foi investir em curso, treinamento pra gente. A gente investiu no meu MBA, no MBA do Pedro. Então, a gente sempre estava investindo na gente, entendeu? Em experiências, sempre investindo em experiências, sempre. As experiências, elas vão te levar para novos patamares, viu? Então, a gente sempre estava fazendo isso, né? Tem um curso em São Paulo que vai ser semana que vem, conseguimos um convite de um amigo. Vocês vão? Bora. Aí compra passagem, última hora, vai. Mas, cara, a gente não perdia nenhum. Não perde nenhum, né? Até hoje, né? Sempre quando a gente pode, a gente está lá. Então, desse caminho todo, a gente foi, reformou nosso apartamento, ficou 3 meses no apartamento, pra vocês verem. Aí mudamos para o Sudoeste, ficamos lá. Depois mudamos para outro apartamento do Sudoeste. Depois a gente foi para uma cobertura no Sudoeste, muito legal. E a gente vem fazendo isso. Várias construções. E eu acho que esse que é o segredo, né? A gente nunca dependeu do dinheiro para que a gente tomasse importantes decisões da nossa vida. A gente toma a decisão, a gente monta a estrutura, o dinheiro aparece. Agora, gente, a pedido da nossa equipe, eles separaram um tema muito bacana
para que a gente tratasse aqui, que vocês vão gostar. Vamos lá. E essa é para você, Pedro. 3 sacadas que a gente teve até a gente começar a prosperar juntos. A gente já falou bastante aqui, mas me dá 3 sacadas. Vamos pontuar 3 coisas que pra gente foram fundamentais nas nossas finanças. Olha, primeira coisa, não ter medo. Eu acredito que isso é uma chave muito bacana. A gente nunca teve medo, igual a gente falou, né? Tem que fechar um projeto para fazer uma casa, tem que fazer isso, vamos para outra casa maior. Aí o coração chega, dava um tremelique. E aí a gente ia. Aí daqui a pouco, cara, aquele medo não existia mais. Dominou, vamos para cima, vamos fechar outro contrato, vamos fechar mais cliente e vamos vender mais. E aí daqui a pouco a gente foi para outra casa. Então, tem medo? Tem, mas ele não domina. Então, na verdade, não é ter medo, né? O medo vem, agora é não deixar o medo te dominar. Outra sacada que eu vejo que a gente teve foi sempre estar junto. Isso é algo assim, ó, financeiramente e qualquer coisa dentro de um casamento faz toda a diferença, obviamente. Você está falando de um casamento, de uma aliança, você está falando de 2 pessoas. Então, puxando para a questão financeira, tudo que minha esposa gastava, tudo que eu gastava, a gente estava sempre em sintonia. Incrível. Não existe conta separada. Não existe, eu ganho X mil, você ganha X mil e você fica com tanto, eu fico com tanto e a gente dividia isso. Não. É assim, ó, os 2 juntos ganham X mais Y e essa conta toda é nossa. Divide da seguinte maneira, aliás, divide não. Pega o todo, junta os 2, paga as contas, os gastos, e sobrou tanto, divide para 2 e aí a gente pode gastar com o que a gente quisesse. Lembrando que o meu custo, unha, cabelo, essas coisas de mulheres, assim, sempre estava no custo da casa, viu? Exatamente. Porque o Pedro sempre entendeu que é investimento nosso. Colocar os meus custos dentro dos custos da casa. Não é luxo meu. Imagina ele andando com a mulher que não tem uma unha feita, ele andando com a mulher que está com os cabelos bagunçados. Então, assim, é muito importante a gente entender. Quando a gente fala a gente sempre andou em unidade. Porém, a gente sempre colocou as prioridades juntas no papel, respeitando as nossas diferenças. Respeitando o fato de eu ser mulher e o fato dele ser homem. Então, a gente sempre pesou muito isso. Sempre foi muito importante pra gente, né? Exatamente. E outra, vocês estão falando de prosperidade e tal. Vamos falar dos 2 lados? Gente, a gente teve um momento da nossa vida que a gente estava com a empresa, tinha dinheiro só para pagar funcionário, não ficou meses sem ter a nossa retirada, que a gente, assim, teve que escolher. Teve mês que a gente, à noite, ia fazer o dia do casal, a gente fazia pipoca para comer, né, amor? Então, assim... É assim, tudo é lindo e maravilhoso. Não é tudo lindo e maravilhoso. É por isso que eu falo, não deixa o medo dominar. Tem hora que o medo vem porque a situação está apertada, as questões estão todas, né? Você não está no controle. Exatamente. E aí você olha para isso e fala assim, tá, e agora? Não, agora vamos fazer, cada um toma conta do seu. Não, continua pensando no casamento, continua planejando, continua fazendo os princípios que você determinou ali acontecerem. Então, até nos dias ruins, né, uma coisa que você falou aí do dia do casal que a gente tira, toda semana a gente sai junto para falar dessas coisas. E ajuda pra gente assim, ajuda a gente financeiramente também, porque a gente discute sobre isso. Bom, se eu vou sair para ir para um restaurante requintado, ou se eu vou sair para comer pipoca no meio da rua, a gente já fez isso. Vou aqui, na Torre de TV aqui em Brasília, tem umas pipoquinhas ali, tem uma fonte, a gente fica lá, a gente conversava até, comia pipoca, pronto, voltava para casa. Era nosso momento, mas não deixava de ser o casal unido, de estar junto, de estar fazendo o que tem que ser feito. É verdade. E, gente, uma coisa que eu sempre fiz, eu sempre guardei um pouquinho a mais de dinheiro. Então, a gente dividia, eu sempre guardei. Minha cabeça sempre foi assim, eu gosto, né, disso. Então, assim, já tiveram vários momentos, eu acho que foram pouquíssimas vezes, que o Pedro olhava pra mim e falava, amor, você tem alguma coisa aí? E eu falava, não. Eu sempre tinha. Ainda que o dinheiro era nosso, ele... Então você falava sim. Então, pouquíssimas vezes eu falei não. Geralmente, toda entendi. vez que ele chegava, falava assim, Ju, você tem alguma coisa aí? Eu sempre falava, amor, tenho. Na Amor, verdade, tá a aqui. Juliana, sabe aquele dinheiro que você põe na jaqueta da festa junina? Aí você só usa naquela época. Aí você deixa a jaqueta no armário, cara, você nem lembra mais. Aí do nada você vai vestir a roupa e você põe, opa, 50. A Juliana é essa pessoa, essa jaqueta, na verdade. É assim,
cara, você tá lá e tal, cara, não tem dinheiro e tal. Sei lá, esses dias mesmo a gente tava indo daqui pra Goiânia, tem um pedágio, só paga com dinheiro. Eu, cara, esqueci de pegar dinheiro, não é possível e tal. Aí, Juliana, você tem dinheiro aí? Ah, deixa eu ver aqui. Aí ela pegou uma nota de 50, toma, eu tenho. Eu falei, cara, como? Eu não consigo Gente, isso. escreve isso aí. Isso aí também é chave, viu, que eu dou na minha mentoria. Eu preciso aprender a me relacionar com dinheiro. Então, eu preciso ter um relacionamento com o dinheiro vivo. Não tem gente que fala, eu não posso pegar dinheiro que eu gasto? Então, essa pessoa aí, ela tá fadada ao fracasso. Ela tá impedida, tem um bloqueio de prosperidade. A pessoa que fala, não, eu só uso o cartão. Tá bom, mas seu relacionamento com o dinheiro, isso é muito importante. Então, o que eu faço? Eu tenho dinheiro, todas as minhas bolsas têm pelo menos R$ 200 que eu deixo nelas. Todas as minhas bolsas. Não adianta. Ah, Ju, onde que tá esse negócio? Eu escondo, mas fica lá. Na minha escrivaninha, sempre coloco lá uma quantidade de dinheiro lá para ter ele. Gasto? Muito difícil, só quando o Pedro pede, né? Ainda me dá uma raiva quando ele pede. Igual o Então, dia tá do vendo? pedágio. Eu Só não que era sabia, acabei cinquentão de. naquele Eu vou dia. chegar em casa, vou procurar nas Tá bolsas. vendo, gente? Como que funciona? Então, assim, eu sempre tive. Aprenda a se relacionar com dinheiro. Isso é algo, foi uma chave muito boa na minha vida. É isso aí. Vai, vamos nessa, vamos nessa. Vamos nessa. Então, você Você já falou. falou o terceiro ponto, já falamos três. Quais são? O primeiro, que eu já esqueci. O segundo é a gente estar. Não, o primeiro é a gente não ter medo. Na verdade, é É controlar o isso. seu medo de decidir com base no dinheiro que você tem. Então Seja é ousado. você ser ousado, você se desafiar. O segundo ponto é você estar junto como Isso. casal. Então, nas decisões, nos gastos, né? Tem muita mulher que esconde os gastos do homem. Aí torra o cartão de crédito quando vai ver, o cara tá juntando dinheiro, aí não, tem que Isso é gastar com a mulher. verdade. Aí acabou o sonho, aí dá Isso é briga, um verdade. monte de confusão. Mas também tem muito homem que segura a mulher em tudo, né? Mulher não deixa a mulher gastar, não dá essa É, liberdade pra mulher. aí fica murrinhando a mulher se produzir, fazer É unha, isso aí. cabelo, essas coisas. Aí vou te dar uma dica. Cara, investe na sua mulher, investimento para você, entendeu? Esse Exatamente. investimento é nela, mas é para você. Então, tem nem o que discutir aqui, né? Inclusive, eu tenho uma listinha de presentes. Se você quiser É, me dar, ó, esse tem minhas podcast tá joias. ficando caro. E o terceiro ponto você acabou de falar. O terceiro ponto é aprenda a se relacionar com dinheiro. É isso aí. Tenha dinheiro. Não só gaste dinheiro, mas tenha. Tenha sempre uma nota de. E outra, 50 hoje não tá muito bom, não. Tenha de 100, 100 ou 200, várias notas. Deixa lá. Não é para você gastar, é para ele ficar lá e você aprender a se relacionar com dinheiro muito bem. Fechado? E eu tenho alguns pontos. Posso falar também? Posso, né? Até porque o podcast é meu. Vamos lá. Um para mim que é muito importante. Quem manda no dinheiro é quem tem testosterona. Então, isso foi algo que a gente organizou na nossa vida. O Pedro chegou, gente, eu sou economista, eu mexo com finanças. E no começo era assim, ele, amor, cuida do dinheiro. Gente, a gente só conseguiu fluir de verdade quando a gente entendeu que o Pedro tinha que tomar a rédea do dinheiro. E tinha que. Eu posso administrar? Com certeza. Sempre administrei, sempre falei, sempre dei pitaco. Mas ele tinha a responsabilidade de homem de chegar e falar: olha, a gente tem tanto, isso aqui pode ser direcionado para cá, isso aqui para cá, isso aqui para ali. Entende? Não vem com esse papo de quem tem mais inteligência que cuide. Não, não. Num relacionamento saudável, o homem ele tem essa posição. Ainda que a mulher ela possa ajustar tudo, ela planeja tudo junto, ainda que a mulher esteja com ele o tempo inteiro. Mas o homem ele tem que ter essa responsabilidade. Até porque a responsabilidade da prosperidade, ela vem do homem. Isso é algo que quando a gente definiu, amor, acho que a gente se encaixou. A gente ficou muito mais à vontade ao lidar com isso. Ele teve muito mais liberdade de chegar e falar assim, amor, tô pensando em fazer algo arriscado, qual que é a sua opinião? E eu tive muito mais liberdade de falar assim, amor, faz isso, faz aquilo, vamos cortar, vamos investir. Às vezes ele olhava pra mim e falava assim, Ju, não vai dar pra gente viajar. E eu me tornei muito mais compreensiva, porque eu tive essa autonomia de deixar na mão dele e saber que ele vinha sempre falar comigo. Então, quem governa o dinheiro é o homem. Isso é fundamental. Isso Né, é verdade. Exatamente. E uma outra chave, essa daí, falando de casal, e isso a gente faz pra gente encerrar, pra gente fechar aqui, é o seguinte. A gente aprendeu a prosperar juntos nos negócios. Deixa eu te contar uma coisa. Você quer ir rápido? Essa é boa.
Você Essa quer é ir boa. rápido, você vai só. Você quer ir longe, você vai junto. Se você tem um negócio, seu cônjuge tem outro, não tem problema, cada um segue sua vida, todo mundo prospera junto. Agora faça algo juntos. Faça o melhor que vocês podem fazer juntos. Meu amigo, você vai explodir. É uma explosão, a explosão da unidade. Essa daí, meu amor, tem virado chaves na nossa vida. Até hoje, viu, gente? Até hoje, quando a gente Tem monta um gente- negócio junto, quebra a cabeça. Tem gente que pergunta assim, mas se você trabalha com sua mulher, você vê sua mulher o dia inteiro, de noite, que hora você fica assim longe? Cara, eu tenho os meus momentos, né? A gente sai, tem meus amigos, enfim. Agora, a gente sabe muito bem digerir o trabalho, chega em casa, faz uma descarga mental. Óbvio que foi um aprendizado, né? A gente foi colocando limites, ó, dia do casal, não se fala desse assunto, não quero gastar energia com isso aqui. Dentro do nosso quarto, dentro do nosso quarto a gente vai falar da nossa intimidade, vamos falar de coisas legais, da nossa família e tal, não é de trabalho. Aí, amanheceu, orou, fez devocional, passou da sala ou para o escritório, aí já Aí era, é- aí é a empresa. Exatamente. Pau na máquina e vamos nessa. Gente, até porque o Pedro ia morrer de saudade de ficar trabalhando longe de mim. É verdade. Morrer, ia ficar louco de saudade, se tremendo todo, assim, falando, nossa, eu preciso da minha esposa. Então, com isso, a gente entendeu que a gente sempre No tá começo, juntos. no começo foi bem tenso, assim, a gente já se demitiu umas 3 vezes, né? Nossa, gente, um Aí- demitiu o outro o tempo inteiro, tá? Falava, olha, você tá demitido, você não manda em mim, você não manda na minha agenda. Imagina pra gente se ajustar. Aí depois a gente se ajustou, pronto. Aí hoje a gente entendeu que não tem essa Hoje de... a gente é perfeito, assim, zero brigas. Você briga no seu relacionamento? A gente briga, meu amor. Nunca. Na verdade, gente, o Pedro, ele briga só porque eu sou excelente, entendeu? Mas foi só pra terminar. Gente, mas é isso. A gente tá junto aqui. A gente vai fechar esse momento, fechar essa série. Estamos só começando. Vocês vão entender tudo sobre mim, mas você vai fazer o seguinte: você vai chamar pelo menos mais 10 amigos, 10 pessoas que você conhece. Chama seu cônjuge, chama suas amigas, chama todo mundo e vai lá e se inscreve nesse canal. Vai, se inscreve no canal, eu acho que é aqui, eu acho que é aqui. E a gente vai lançando vários conteúdos que vão acrescentar, que vão agregar na sua vida. Fechado? E pra gente encerrar, vamos fazer uma oração? Vamos orar. Lembrando que eu venho pra cá, prestou, teve conteúdo, recebeu, ainda foi orado. Minha amiga, meu amigo, vocês vão prosperar. Vamos Amém. prosperar juntos. Amém. Senhor Jesus, obrigada. Obrigada por esse podcast. Obrigada porque estamos nesse projeto maravilhoso, abençoado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos conectado com tantas pessoas e nos feito, Pai, governar, Senhor, nesse mundo. Senhor, que cada um que venha para cá, Senhor, possa prosperar. Deus, que a gente possa prosperar. Deus, que a gente possa trocar negócios, que a gente possa, Senhor, trocar vida, trocar experiências, trocar conhecimento. Senhor, que aqui seja um ambiente de prosperidade, que aqui seja um ambiente onde Amém. o Seu Espírito Santo esteja conduzindo. E eu declaro em nome de Jesus, entrou aqui, é para ter uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida próspera. Em nome de Jesus. Amém. 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 Fechamos. Tamo junto.